praia, chimarrão na mão, o pé na areia só pra relaxar. Quero aventura e tradição, pé na trilha e vamos lá. Tanta coisa pra ver por onde quer que ande. Vem viver o verão do Rio Grande. Um brinde ao sol, outro à cachoeira. Pra cada dia tem uma atração. Pode trazer a família inteira, pra todo mundo curtir o verão. Así que ven a vivir el verano gaúcho. Ven a vivir el verano gaúcho. Viva um verão sem igual. Viva o verão gaúcho. Governo do Rio Grande do Sul. Gurizada, só passando aqui para convidar todos vocês pro Enarte 2025, que é o encontro de artes e tradições gaúchas, que acontecerá do dia 21 ao dia 23 de novembro, em Santa Cruz do Sul, ali no Parque da Oktoberfest. E a KTO é parceira desse grande evento. Se tem tradição e diversão, tem KTO. Vem pro Enarte 2025! Tá na mesa! Tá na mesa! Tá na mesa! Tá na mesa, mãe. As melhores lembranças têm gostinho de família. Italiane, da nossa família para a sua. Desde cedo, a nossa diversão sempre teve espaço de sobra. Acompanhei cada momento. Eu vi ele chegar. Vi partir. Te vi mais bonita, confiante. Mas eu adoro mesmo é te ver todo dia abrindo as portas para o que ainda vai chegar. Capesberg, invente seu mundo. Ven a vivir el verano gaúcho. Pies en la playa y el mate al lado. Pisar la arena para descansar. ¿Quieres conocer estos pagos? Ven con nosotros a pasear. Hay tanto para ver donde quiera que andes. Ven a vivir el verano de Rio Grande. Brindar al sol y a las cataratas. Cada día una nueva atracción. Puedes traer a toda la familia y con ella disfrutar la estación. Então vem viver o verão gaúcho. Vem viver o verão gaúcho. Vive un verano inigualable. Vive el verano gaúcho. Gobierno de Rio Grande do Sul. Em Santa Cruz o perfume das flores dança nas ruas colorindo o ar. No calçadão da Floriano com a Borges, minha alma tinha cheirinho de luar. Ali na frente do velho e bom quiosque, turmas e tribos se encontram, eu sei. Rola cerveja artesanal e chope, e o chimarrão no aéreo certo é lei. Santa Cruz é assim, um pedaço de mim, meu colírio, meu amor, minha paixão. Dizem que moro aqui,
Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Aqui se ama, aqui se faz. Bom dia a todos, em especial a comissão avaliadora, que saíram de madrugada daqui, cedo já estavam aqui. Parabéns. Buenas, o caso que eu vou trazer para vocês hoje é um caso que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, em outubro. Alguns de vocês não sabem, mas eu trabalhava na estância do Boqueirão, lá naquela estância que não tem mais o fogo eterno, mas o fogo eterno continua porque algumas centelhas foram levadas para outros lugares. Então o fogo continua, o fogo eterno. Só ele não está mais lá na fazenda do Boqueirão. E a dona Luísa teve que me dispensar porque diminuiu o fluxo de turistas, de pessoal que ia para lá. E o meu sonho sempre foi ser peão de tropa. O peão de tropa ganha um pouco melhor, não, ganha bastante mais, do que o peão de estância. E eu sabia que estava na cidade, o seu José Lourenço, um tropeiro de boa cepa. E me fui lá, ele estava lá por São Cepé, ele estava no bolicho lá, fui com o meu Zânio malandro, já se foi para debaixo da árvore dele, e eu desci lá no boliche e fui falar com o seu José Lourenço. Seu José Lourenço, estou precisando de emprego, assim, trabalhava na fazenda Boqueirão. Ele disse, mas eu te conheço, rapaz, tu é o professor do Tião lá, né? Eu disse, isso mesmo, eu sou o professor do Tião. Não, para ti tem emprego, sim. Eu estou em São Gabriel, vou pegar uma tropa para nós levarmos lá para o frigorífico, em Rosário. Aí eu disse, o campeiro, ele disse, isso mesmo. Aí ele ainda disse, saudoso, ele disse, eu me lembro do Swift, do frigorífico Swift, da década de 70, 80, que era grande lá. Mas agora é o campeiro. Eu disse, mas vamos lá, é umas 300 reis. Marcou para nós irmos a São Gabriel, na estância do Batovi, uma estância famosa em São Gabriel. Não tem problema. Marcou o dia, a hora, 4 da manhã. Me preparei uns dias antes, né, porque é um trecho meio longo. E me fui com o meu Zânio. 4 horas da manhã do dia marcado. Recebi a benção ainda da Estrela d'Alva quando cheguei na frente da estância do Batovi. Estava o seu José Lourenço lá. E me olhou assustado. Eu disse, mas o que aconteceu? Mas, ô peão, tu tá nesse bagual de rédea aí? Tu não tem outra montaria? Eu disse, não, meu Zé não é bagual, não, é inteiro. Mas ele é manso, ele é de rédea, não tem problema. Mas eu ia te contratar para te colocar no contrafiel. E para quem não conhece, uma tropa vai na frente, 2 ponteiros, 2 fiéis, 2 contrafiéis e 2 culatreiros atrás, fechando um quadrado e a tropa fica no meio. E tu não pode ir com um bagual, porque o bagual às vezes pode disparar e assustar a tropa. E daí eu disse, tá, mas seu José Lourenço, ele disse, mas eu não gosto de botar nem na culatra, nem no fiel, nem no contrafiel. Era tudo que eu queria ouvir. Tu vai ter que ir lá na frente comigo de ponteiro, porque lá na frente o ponteiro é o patrão da tropa. No meu caso, eu era o vice-patrão da tropa. O patrão era o seu José Lourenço. Entramos, acertamos lá com o capataz e saímos com aquela tropa. Uma tropa morruda, bonita. E passamos pela porteira e eu, orgulhoso, na frente, montado no meu Zânio, olhei para trás e vi aquela tropa assim, aquele mar de chifres e patas vindo atrás de mim. Era bonito de ver. E no início, quando a tropa sai assim, ela fica meio assustada, porque ela não está acostumada com os tropeiros, nem com a estrada. Mas o tropeiro vai conversando com a tropa. Vai, devagar, mais rápido, segura. E a tropa vai acostumando com a voz do tropeiro. E uma rei saía por aqui, os fiéis traziam, outra ficava para trás, os culatreiros levavam, uma passava por mim, eu ia lá, botava de volta. E nós acertamos daquele dia ir direto, sem almoço. Comemos algum fiambre que tinha ali em cima do cavalo mesmo e se fomos. 6 horas da tarde nós estávamos chegando, bem na saída de São Gabriel, tem uma localidade chamada Pau Fincado, que os moradores dali sabem que essa localidade se chama Banhado do Morto do Pau Fincado, porque teve um peão lá que andou se metendo com uma china que não devia e foi morto ali, apareceu morto com um pau fincado naquele banhado. Mas reduziram o nome só para localidade do Pau Fincado. Tapou de serração, não se enxergava palmo na frente do nariz. Todo mundo apiou,
o seu José Lourenço, vamos apiar por aqui. E a peonada não gostou. E como eu estava de ponteiro, o ponteiro é o seguinte, é aquele cara que não tem que fazer o trabalho pesado. Me fui recorrer invernada e ver se tinha algum perigo, se tinha alguma coisa, alguma vossoroca, alguma sanga, algum banhado, para a tropa não se perder na noite. E nisso encontrei um cemitério. Uma porteira, um portão grande, sem porteira, só a entrada grande, murinho baixo, as lápides tudo humildes, eram de velhos tropeiros que pediu para ser enterrado ali. E eu cheguei perto daquele cemitério, me concentrei, e o tempo passou de manso sem eu ver que eu fiquei mais do que devia ali, pedindo proteção, pedindo guarda, e voltei pro acampamento. No que eu voltei, a peonada estava assustada. Mas como? Onde é que tu foi? O que tu está fazendo? Eu disse, calma, pessoal, eu fui ver se tinha algum perigo aqui, alguma coisa. Mas tem um cemitério assombrado. Eu disse, mas vocês, uns homens velhos desse com medo de assombro, não tem por que ter medo de assombro. Eles estão tudo lá, deitadinho, tranquilo, não vi ninguém no cemitério. Pois é, e a boia esfriou. Eu disse, tá, agora viraram minha china, minhas prendas. Vão querer que eu come a boia. Eu como ela fria e continuaram me enchendo o saco. Me fui para os pelegos, dormi sem boiar mesmo. Me fui aos pelegos, deitei e dormi. Apaguei. Eram umas 3 da manhã, um quero-quero gritou. E eu disse para os companheiros, a nossa tropa estourou. E eu me levantei do meu catre e olhei o meu zaino encilhado. Sabe aquela fração de segundos que tu pensa assim, será que eu desencilhei? Será que eu não disse? Mas não tinha tempo para pensar. Levantei, subi e comecei a ir atrás da tropa. E quando uma tropa estoura, o lugar mais perigoso dela é no meio dela. Mas é o lugar mais fácil de controlar, porque a gente conversa com o gado no meio da tropa. E eu não tive dúvida. Entrei no meio da tropa e escutei os cavalos vindo do lado. Eu disse, os companheiros vêm vindo e nós vamos lá. E a tropa foi. E foi acalmando. E foi acalmando. Eu disse, calma, boi, calma, boi. E ela acalmou. Conseguimos fazer a curva para voltar para o acampamento. Chegando no acampamento, eu olho de longe, a peonada lá, seu José Lourenço, seu Firmino, todo assustado. E eu perguntei para eles, mas vocês chegaram primeiro que eu, como é que vocês fizeram isso? Eles disseram, como assim primeiro que tu? Ninguém saiu daqui? E nisso eu olhei, os cavalos sem ninguém em cima. Só os cavalos, sem montaria. Aí o seu José Lourenço deu uma risada. Essa cavalhada é boa. Na próxima, eu nem trago o peão, trago só os cavalos. E eu olhei para o seu José Lourenço e disse para ele, não creem burras, pelo que las hay. E olhei para o lado do cemitério. E enxerguei no cemitério um fogo de chão lá dentro, porque aquela névoa já tinha se dissipado. Eu enxerguei um fogo de chão, disse, fogo de chão dentro do cemitério. E nisso eu olhei na volta, uns tropeiros, tudo na volta daquele fogo de chão. E da onde eu estava, parecia que o mundo ficou em câmara lenta. Eu senti o cheiro do café de cambona vindo de lá. Eu escutava o ronco do chimarrão roncando. Eu vi aquele chibo queimando na brasa. E nisso se aproximou da porta do cemitério, da porteira do cemitério, um dos tropeiros, rosto marcado, semblante de muitas tropas, de muitas tropeadas, pilcha bem desgastada, mas com um olhar alegre, com uma feição sorridente, sabe? E com um olhar ele me dizia, obrigado por ter feito mais essa tropeada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sou o Thiago Zartlands. E para quem estava ontem aqui, sabe de 2 informações sobre mim. Que eu sou nascido no norte do Paraná e que eu tenho muito medo de vaca. Mas o que vocês não sabem é como um garoto criado na cidade grande, lá no Paraná, foi se meter e se criar dentro de um CTG. E eu vou contar uma pequena parte dessa história no meu caso de hoje. No ano de 2009,
a minha família se mudou aqui para o Rio Grande do Sul, e os meus pais e meu irmão mais velho são gaúchos de natureza. Então o meu irmão começou a dançar em uma invernada que estava começando com a Juvenil, em um CTG lá da cidade. E depois de uns 13 ensaios dele, eu fui olhar o ensaio da Mirim, que já tinha uma invernada formada há mais tempo. Cheguei quietinho, parei só de canto. Criança eu era tímido, aquele que se escondia atrás da perna da mãe. Estava no cantinho olhando o ensaio, até que o instrutor fala, te para ali na roda, te para ali. Entrei, parei na roda, começou a música, o pessoal falou, só vai. Fui indo, do nada eu estava levantando cadeira para um lado, botando prenda em cima, girando, não sei o quê. Pensei, mas dança tradicional gaúcha é isso? Que loucura! Que eu nunca nem tinha visto dança de CTG direito. No final do ensaio eu descobri que eles estavam montando uma coreografia nova. Meu primeiro ensaio da Mirim já foi no meio da coreografia. Tudo certo. Ali eu comecei e não parei mais com esse negócio de CTG. O tempo se passou, eu tinha meus 11 para 12 anos e o ensaio da Juvenil era logo depois da Mirim. Eu ficava sentadinho na beira do tablado assistindo eles dançar, que o meu irmão dançava, os meus amigos mais velhos, tudo dançava na Juvenil. Eu ficava assistindo o ensaio. Até que entra pela porta uma prenda pequena, mas pensa numa guria baixinha. E eu era um toquinho, gente, um garaio, até que no CTG mesmo eu sou chamado de Tiaguinho, mesmo que hoje em dia eu cresci, eu ainda sou hoje o Tiaguinho. E essa prenda não tinha um peão. O instrutor da Juvenil falou, Tiaguinho, vem aí, dança com ela. Já estava tudo ensaio, comecei a dançar com a prenda. Comecei a ensaiar com o Juvenil, ali com meus 11. Quando eu fiz meus 12, comecei a dançar com a Juvenil. E no que eu pisquei, estava eu aprendendo mais uma coreografia nova. Mas essa era especial. Em 2013, a gente ia dançar o nosso primeiro Juvenarte. E a Juvenil, o instrutor sempre falava, Juvenil ganha no grito, ganha na garra, Juvenil tem que mostrar a juventude. A gente montou uma coreografia brava. O piquete do Caverá. Os peões eram faceiros com aquela música. Era lança, era espada, batia, corria. Você sentia os galos, velho. E eu grande, meus 12 anos de idade. Vamos pro Juvenarte. O caminho até lá já foi uma festa. O pessoal saindo da cidade do interior, indo passando, vendo tudo novo. Eu lembro até nós entrando naquele ano, dentro da UFSM, limpando os vidros embaçados do frio, do inverno, que é a Juvenarte. Nós limpávamos os vidros, o pessoal do ônibus do lado achando que a gente estava dando oi para eles. Ali já fizemos amizade, já começamos aquela troca da juventude, que é uma maravilha. Mas a gente ia dançar aquele Juvenarte. No nosso vestiário, colocamos as pilchas, se ajeitamos. E para aquela coreografia, cada peão usava um pala, que cada um trouxe de casa, de uma cor diferente, o que tivesse. E como eu era o mascote, o pequenininho da Juvenil, me deram um pala laranja, mas sabe aqueles laranja de trânsito, brilhante, para não perder o pequenininho, né? E fomos nós, saindo do alojamento, indo até dançar, aquele grupo de Juvenil feliz, aquele pinguinho laranja brilhando no meio. Chegamos para a nossa tão sonhada apresentação no Juvenarte. Aquele era o último ano sem ter um pré-Juvenarte, então era mais de 100 Juvenil dançando. Aquilo lá era uma loucura. Eu fui só para uma coisa, dançar o Caverá. Eu era muito novo, eu era um garanhão de gente, nem as danças tradicionais eu dançava. Mas na coreografia eu dei a vida. Quando a gente entrou naquele tablado, foi uma loucura, era grito, era... Quando terminou, não sei como, tinha 3 furos no chão. A piazada feliz, empolgada, não sei o que aconteceu. Eu fui pro banco, assisti o resto, emocionado, chorando, feliz. A dança de fila eu não lembro, a dispersa também. Mas a de roda, eu lembro certinho qual era.
a dança do caranguejo. Como nosso instrutor falava, juvenil tem que ter garra, juvenil tem que mostrar, tem que gritar. Aqueles peão não sei o que deu. Encarnaram ali que na dança do caranguejo eles batiam o pé tão forte no tablado que mais 2 furos fizeram na dança do caranguejo. E para encerrar aquela apresentação, com a coreografia forte do Caverá, com um caranguejo bagol de quebrar tablado, tem que ser uma coreografia brava, né? Dançamos o Coração Radiante. Foi lá, todo mundo bravo, por uma dança de amor. A música pulsa, coração radiante, no peito dessa terra. Ai, era incrível ver aquela piazada nova, saindo do brabo, por um amor, por uma felicidade. E eu na beirinha do tablado, com todos os palas, pronto para sair, não estourar o tempo, chorando, vendo aquilo. Era lindo de se ver. Eu só lembro daquele Juvenarte, logo depois de a gente dançar, infelizmente tiveram que fazer uma pausa. E era certinho saber quando a gente dançou e depois. Depois de dançar, o tablado virou rosa, porque quem ia esperar que uma juventude dançando caranguejo ia quebrar um tablado? Botaram uns tapume rosa e improvisaram o que dava no tablado, infelizmente. E esse foi um pequeno início dessa jornada, que eu tenho já 15 anos dentro de um CTG, que hoje já dancei um Enarte Força A. E hoje eu não estou aqui representando só a minha juvenil, eu estou na finalíssima representando o meu CTG. Muito obrigado. Muito bom dia a todos que nos assistem nessa manhã de domingo. Então, retorno ao palco hoje, representando aqui o PL Timbaúva, entidade da cidade de Portão, 15ª região tradicionalista. E o caso que eu trago hoje é de uma passagem que se deu ali pelo Vale dos Sinos, onde a gente habita. Pois vão ver que lá pelos anos 80, 90, veio morar ali no Vale dos Sinos o Gaudêncio. Gaudêncio, oriundo da cidade de Caçapava do Sul, veio trabalhar, alugou uma chacrinha e veio ganhar a vida na cidade. Comprou umas 4, 5 vacas leiteiras, umas vacas holandesas, e botou um tambo de leite. Tinha uma égua velha, uma égua tubiana, uma carrocinha, e entregava leite na vizinhança. E ficou muito conhecido, foi fazendo freguesia e o negócio do Gaudêncio foi aumentando. Mas a égua dele já estava velha. Certa feita passou por ali o Jorginho. Jorginho era no tropeiro, carregando as mulas, e tinha um burro. E ele cruzou a mula tubiana que ele tinha com o burro do Jorginho. 11 meses depois nasceu um par de mula tubiana. Coisa mais linda, parecia um par de vasos. E o Gaudêncio se apaixonou por aquelas mulinhas. Ele tratava aquilo, né, a pão de ló. Só que uma mula era mansa, dócil. Ele botou o nome de Primavera. E a outra era caborteira, mordia, dava coice, chamou de Tempestade. E criou a Tempestade, Primavera. 11 meses se passaram, 3 anos e meio, chegou em Ponto de Domo. Aí ele sabia que na cidade de Portão tinha o Fraguinha, que era metido a domador, levava cavalo para freio de ouro, essas coisas. Chamou o Fraguinha lá para fazer a doma das mulas. A Primavera foi uma beleza. Logo aceitou a doma, ficou dócil de rédea, dava até para correr prova no freio de ouro. Mas a Tempestade não deu para coisa. Corcoviava, não parava nada em cima. E quem quisesse montar, ela pelava na hora. Mas o Gaudêncio, na verdade, precisava de cavalo, animal de carroça, né, para conduzir o leite, que ele fazia entrega diariamente. Então, domou a Tempestade na carroça e também a Primavera. Mas na carroça a Tempestade cedeu.
ficou boa, ficou mansa. E ele começou a entregar o leite com a tempestade. Naquele tempo, ele tirava o leite, botava nos tarros, munia a carroça com os tarros, e ele ia de a pé de atrás, com aquela caneca de 1 litro, né? As pessoas deixavam a vasilha na porta da casa, ele enchia o leite, ia lá e abastecia as casas. Era tão dócil a tempestade que ele andava atrás da carroça, ia de casa em casa e ele só fazia assim. E a mula caminhava e já parava, que ela já tinha aprendido o trajeto. Só que ali na vila tinha a viúva do finado Amarildo, a Rosinha, que era uma morena assim, florão de tropa. E o Gaudêncio, cada vez que cruzava na casa da Rosinha, ficava ali batendo um papo. E a mula ficava pastando na beira da calçada, comendo umas gramas. E sempre tinha por ali uma molecada, jogando taco, jogando pinico, jogando futebol. Ele ia pedir para o Gaudêncio para subir na carroça e tal, e ele, intertido com a Rosinha, deixava. Por não ver que numa feita a molecada achou um pé de urtico e foi lá e tacou embaixo do rabo da mula. E a tempestade virou num temporal. Começou a corcoviar, carregou com aquela carroça de leite, aquele tarro, foi perdendo o tarro lomba abaixo, desceu uma lomba, e lá embaixo a prefeitura estava abrindo uma valeta para fazer os encanamentos, e estava com aquele valo aberto, e a mula correu direito àquela valeta, né? Esse enfiou a carroça por cima, quebrou o pescoço e morreu. E o Gaudêncio disse, mas o que esses moleques fizeram com a minha égua, que era tão mansa, né? Minha mula, que era tão mansa. Mas, e os moleques sumiram dali, né? Não se viu mais, porque moleque é assim, quando faz arte não encontra mais. Aí ele voltou para casa e botou a primavera na carroça. E seguiu fazendo a entrega de leite. Um mês depois, ele estava ali, e sempre cuidando dos guris, né? Porque ele queria saber o que eles tinham feito com a mula, que era mansa. Está entregando leite e os guris estão por ali. E ele negaciou, e daqui a pouco pegou o moleque pelo braço. Tá? Mas o moleque muito esperto, ele falou assim, mas o que vocês fizeram para a minha mula? Que ela fincou o pé daqui, que você matou. Aí o guri muito esperto falou, tio Gaudêncio, nós dissemos para ela que a mãe dela tinha morrido. Ele disse, então fala baixo, guri, porque esse aqui é irmão da outra. Comissão jogadores, olha, avaliadora, meu abraço, fogo presente. Aquele abração. Represento a CTG Setembrino dos Farrapos, da Setembrina do Viamão, e vou contar um caso de Viamão hoje. Homenagear meu CTG, e por nós estar aqui na Enarte. Quem conhece Viamão, tem uns aqui que conhece, outros não conhece, porque não conhece vai conhecer agora. Tem um lago lá, na época que eu vim lá da região missioneira, embarquei lá em Santa Bárbara do Sul, mais ou menos às 6 horas da tarde, na estação rodoviária no trem, e desembarquei 2 dias depois na cidade de Viamão, na estação rodoviária lá. Estou, graças a Deus, há 60 e poucos anos lá, eu e minha família. Aí, lá fora eu pescava muito, mas a pesca lá fora é diferente. Lá a gente pesca com laço, o arame enrolado na ponta e o peixe lá tem lã. Aqui é diferente, peixe da água. Aí eu trouxe os apetrechos tudo, na minha mala de garupa. Aí conheci um amigo na cidade de Viamão, ele disse, eu vou te mostrar a cidade. Passemos num lago, tá lá no lago, na época não era muito pequena, mas quase a Lagoa dos Patos saía dali de Viamão. Ia até a igreja lá, pertinho, não chegava, tinha um barranco que atacava a água. Hoje aterraram lá, então. Disseram assim para mim, olha esse lago aqui assombrado. Que assombrado? Quiser sim, aqui, peixe que tu pegar aqui, se tu não apanhar dos caras que cuidam aqui, é o peixe da matuna. Ah, conversa. Se aqui aparece um jacaré dourado e uma capivara amarela. É conversa isso aí. 2 dias depois, vamos dar uma volta aí. Não, pode sair, que eu não estou a fim de sair hoje.
Ele saiu, quando escapou, peguei minha malina nas costas e fui lá, peguei meus apetrechos de pesca, meu laço e uma rodilha de arame. Cheguei lá, eu acho que eu era assombrado mesmo. Não tinha ninguém. Já estava quase escurecendo. Dei uma olhadinha assim, tirei o laço. Nada. Aí eu me lembrei que lá pescava com anzol, peguei aquele arinho, cortei um pedaço de um anzol, enrolei no... E a isca. Dei uma olhada, tinha uma lavoura de milho. Tapada de milho. Ah, e agora? Peguei 2 espigas, uma para mim comer, outra para isca. Rosquei, tirei no laço. Lá de vereda, peguei um peixe. Rapaz, o peixe me levou até a metade da água assim, ó, e eu não conseguia segurar. Trazia, quando eu estava quase na beirada, ele voltava de novo. Aí eu me lembrei que lá fora, a gente laçava um potro e deixava ele correr, quando ele dava uma golpeada no pescoço assim, ele... 2, 3 tombos, ele chegava perto de ti. Ah, eu vou fazer o mesmo. Deixei o peixe velho correr mais ou menos uns 300 metros, assim, mais ou menos, e calcei o pé na macega com o peixe velho de ponta lá. Só a barriga de fora ali, eu tirei. Ligeirinho, botei na minha mala e andei para casa. Rapaz do céu, aquele peixe me deu uma tunda de laço, me deixou as costas para cima, laço. Mas o peixe era mais ou menos tamanho, assim, mais ou menos. E eu me mandei para casa. Cheguei em casa, larguei aquele peixe em cima da mesa. Olha, eu acho que era assombrado mesmo. O peixe era desse tamanho, assim. Nunca mais eu passei naquele lago, se me convidaram, eu desvio, não vou. E nunca mais eu comi peixe. Que era assombrado mesmo. É Viamão, quem não conhece Viamão tem um lago, em homenagem a toda a comissão jogadora que quiser pescar, pode pescar, que eu não tenho assombração nenhuma. Muito bom dia, meu povo. Me chamo Lucas Calheiro Pelentier, venho lá da cidade de Portão, 15ª região tradicionalista, representando o Piquete de Laçadores Timbaúva. Tem histórias que a gente conta para rir e tem histórias que a gente conta para guardar no peito, né, tchê? E essa que eu vos conto hoje é das duas. Lá para as bandas de Vicente Dutra vivia meu avô, o Nego Dário. Aquele era um gaúcho velho, bem chucro, de alma antiga. O vô parecia que nasceu de bombacha. O povo da região dizia, só para vocês terem noção, que até o vento respeitava para não bagunçar o lenço no pescoço dele. Aí te médico, velho. O pessoal dizia também que ele nunca faltou um rodeio, sabia de cor todas as milongas de Jaime Caetano Brown. E se tu quisesse ver um sorriso de verdade, um sorriso sincero no rosto do vô, era só chegar com a cuia quentinha na mão. O vô ele andava de bombacha larga, tinha uma barba que, rapaz, eu acho que contava mais anos que o próprio calendário, de tão branca era a barba do vô, parecia uma geada, e um olhar, meu Deus do céu, aquele olhar parecia cortar a invernada e pegar o verãozito lá no fim. Era inverno de 2017, fui passar minhas férias na casa do vô. E ali, entre um mate e outro, no pé do fogão a lenha, ele me ensinava tudo que sabia. Domar arreio, limpar arreador, trançar couro, laçar, mas principalmente a valorizar a nossa cultura campeira. Então foi numa dessas manhãs frias de inverno, que o bafo da chaleira já cortando a geada, ele me chamou cedinho. Guri, hoje o vô vai te ensinar a preparar um mate de verdade, um mate de respeito. Meu Deus do céu! Eu com 8 anos e um orgulho que não cabia na minha bombachinha curta, faceiro que o Vodar havia se oferecido a me ensinar a fazer um mate, lá fui eu, cuidar da água na chaleira, do fogo, para não ferver no fogão a lenha. Aprontei tudo. Ajeitei a erva, tapei com a mão, que nem dizia o vô, para não deixar o cheiro do campo se espalhar pela cozinha. E foi ali, naquela cozinha pequena, de chão batido, que as paredes cheiravam fumaça, que eu aprendi
mais do que uma tradição, eu aprendi carinho com o Rodário. Tchê, quando eu terminei, rapaz do céu, mas estava bonito o meu mate. Verdinho que era um campo, fumegando com a locomotiva e cheiroso. Mas pense um mate cheiroso. Sabe aqueles mates que é cheiroso, dá vontade de se atracar e não parar mais? Mas Deus o livre. Estava tão bonito que deu até vontade de tirar uma foto. Só que como eu não tinha telefone na época, ficou só na memória. Se via nos olhos do vô que ele estava orgulhoso de mim. Ele pegou, serviu, deu aquele primeiro gole, regalou os olhos, deu aquele sorriso de orelha a orelha e me disse: tá bom, agora vamos prosear, vamos sentar e prosear. Eu gostava muito de prosear com o Rodário, porque ele me contava os causos de quando eu era mais novo, dos bailes, dos rodeios, e eu aproveitava para tirar minhas dúvidas com o vô e para aprender bastante com ele. Então ele pegou as cadeiras, fomos para a área, sentamos e proseamos. Falamos de tudo. De tropa, de tempo, de chuva. Foi um dos dias mais bonitos que eu já vivi na minha vida. Mas as minhas férias acabaram, tive que voltar para Portão. A escola chamava o pia velho aqui, né, tchê? E como todo guri, a gente cresce achando que os nossos velhos vão ser eternos, achando que os nossos velhos vão ser para sempre. Então, se passou alguns anos, eu cresci, minha bombachinha encurtou, mas meu coração seguia grande. Resolvemos voltar para Vicente Dutra para visitar o vô. Mas, tia, vou ser sincero para vocês, o vô já andava cansado, a saúde já não era mais a mesma, estava judiado, meu velho. Quando eu entro casa dentro, me deparo com o vô sentado na área e o olhar do velho atravessando as coxilhas, e eu pensei, é hoje. Entrei, vou dentro daquela cozinha, pegando o cu e a erva, já botei água a esquentar e preparei. Preparei o mate que o Rodário havia me ensinado. Levei até ele. Vô, vamos prosear? Ele me olhou, segurou a cuia com as duas mãos, meio trêmulo, coitado do vô. Ficou ali, quieto, olhando o bafo do mate subir, e me disse: "Bah, guri, eu estava esperando por esse mate." Naquele dia, também proseamos por horas, falamos dos tempos antigos, da infância, da vida no campo, e de tudo aquilo que não se diz, de tudo aquilo que só se sente. Em um certo momento, o vô parou de falar, segurou minha mão e, com os olhos cheios d'água, olhando para frente, "Você foi?" Ali, na área da casa, com o mate que eu havia preparado, o negudário se despediu do pago. Veio a falecer. No velório, o povo dizia que ele se foi faceiro, porque a cuia ainda estava quente na mão. Quando eu conto essa história, o povo me pergunta se esse último mate realmente aconteceu. E eu só respondo que toda vez que eu passo uma erva, esquento uma água, eu sinto que o Rodário ainda está ali, pronto para tomar aquele mate e prosear como era nos tempos de guri. Com todo esse ocorrido, eu tirei uma lição que carrego no peito, que é que no mate, como na vida, o que vale não é o tempo que dura, mas sim o calor que a gente deixa. Meu muito obrigado.
Bom dia, bom dia. 1, 2, tá bom? Bom dia a todos. Me chamo Daniel Ângelo Machado, represento o CTG Galpão Campeiro, 19ª região tradicionalista. O caso que eu vou contar para o senhor hoje é de um dia meio atípico que aconteceu lá em Marau. Isso faz uns 8 anos, mais ou menos. Meu avô, seu Segundo Machado, falecido, era um homem assim de... Aonde ele fosse, ele era bem recebido. Todo mundo conhecia ele porque ele era domador e benzedeiro. Então, o pessoal chamava ele para tudo que era bicha, dor de barriga, dor de cabeça, dor no tornozelo, onde fosse, chamava o velho Segundo porque o velho benzia. Então, chamaram o vô que tinha uma vaca lá que tinha uma figueira. Quem não sabe o que é uma figueira, é uma ferida que dá no bicho. Então, o Segundo senhor benze para nós lá que é a única salvação que tem é isso aí. Então, meu avô foi para lá com as traias dele, fez as rezas dele, passou os produtinhos dele que tinha para fazer lá no dito boi lá e tudo certo. Daí ele disse pro dono, ó, só o seguinte, o senhor deixa a água lá no potreiro e não vá, por 3 dias lá, o senhor não vai lá ver ele lá. Então, dali 3 dias, o homem foi lá ver, lá tinha caído a bicheira. Então, ele ficou muito famoso, benzedor, né? Todo mundo chamava ele. Mas o vô também era domador, né? Só que o pessoal não sabia que o vô tinha um companheiro. Que hoje em dia não dá para ter mais junto, né? Mas antigamente era normal o pessoal pegar e prender um miquinho, um macaquinho. Era normal assim pro interior, né? Então, o que o vô fazia? O vô pegava os cavalos, chucro, pegava os tordios que ninguém subia, os bagualos velhos que ninguém queria, ele fazia o quê? Ele ensinou aquele miquinho lá, a primeira montada era do mico. Porque daí se caía, se não desse muito certo, era o mico que fazia o trabalho dele. Então o vô pegou um bagual lá que disse que ninguém chegava perto. Ele chegava perto, ele já estava... Então disse que pegou umas 2, 3 horas lá, pegou aquele miquinho, botou em cima do cavalo, velho, e o bicho velho para frente e para trás, e não tinha jeito. Agora dá uma mansada, agora eu consigo fazer a doma, né? E foi a primeira montada, já disse que já levou um coice e disse, já levou um coice assim do lado da orelha, assim, não ficou bem das ideias. Ele disse, mas eu vou aprontar isso aí. Que hoje em dia vocês não sabem que não pode ter maus tratos aos animais, né? Mas antigamente eles judiavam bastante dos bichos, né? Não tinha uma legislação que cuidasse, que nem hoje, né? Então eles pegaram e amarraram no rabo do cavalo uma lata de tinta. E aquele cavalo dava e coice pra cá e coice pra lá. Diz que ficou 2 dias no mato. Diz que saiu do mato assim, quando saiu assim, diz que as orelhas faziam só assim. Diz que estava domado. Daí diz que eu vou, para garantir, ver se está bem domado, eu vou pegar e vou botar o macaco, dar uma volta nele, né? Porque, mas dessa eu vou trepar e eu vou levar outra coisa. Daí diz que botou o macaquinho deu uma voltinha nele lá e disse, agora foi. Daí foi lá, entregou pro rapaz e disse, tá domado, bicho. E daí meu avô foi ficando doente, né? Foi ficando doente e ele pegou e um dia eu estava cuidando dele no hospital, lá ele disse, Daniel, eu tenho todo mundo aí brigando aí, eu tenho 2 hectares de terra aí. Todo mundo brigando aí para essa herança. Então, eu não vou dar nada para você assim de bem material. A única coisa que eu quero que você cuide é do meu macaco. Eu soltei ele faz uns 6, 7 anos. Mas tu pegar uma lata e bater lá na beira do rio, lá ele vai aparecer lá para uns galhos lá. Então tu vai cuidar ele para mim lá. Essa é a única herança que tu tem. E eu disse, então tá bom. Me fui para lá, né? E o vô disse, ó, só cuida que o macaco é malandro e ele é bom. Tudo que tu quiser fazer, o bicho velho é penteado. E o meu vô se foi, Deus levou ele. E um certo dia eu disse, mas eu vou campear o macaco. Peguei a dita lata, fui para lá. Cheguei na beira do rio, bati lá com um pau na lata, o macaquinho apareceu lá, meu judiado. E o macaco veio vindo. Eu disse, então vou para casa. Fui vindo e o macaco veio. Fui caminhando, meu tortinho. Daí eu peguei, cheguei em casa e disse, pai, vamos caçar, pai? O pai disse, mas olha, piada, hoje não está um dia propício para caçar, né? Então vamos amanhã.
Eu peguei, levantei cedo. Um dia assim que nem hoje, assim, uma garoa. O pai disse, mas não dá para ir, vai molhar a espingarda aí, vai enferrujar, né? Daí a mãe disse, mas eu tenho óleo, aquele óleo que passa na máquina de costura, sabe? Um óleozinho assim. Eu vou dar uma passada na espingarda aí para se molhar, não estraga o cano. Então fui indo. E eu nunca me esqueço que o vô disse, ó, esse macaco é bom, se tu matar um peixe, ele mergulha e busca. Eu treinei ele muito bem, né? Ele busca, tudo que tu fazer, ele faz pra ti. Então eu peguei aquele macaco, saí troteando assim, aquele bicho velho trepava nas árvores, espantava todos os bichos, né? Fazia muito banzé, né? O macaco é barulhento demais, né? E daí eu fui indo assim, cara, olhei assim na pesqueira uma marrequinha. Daí eu disse, mas eu vou ver se esse macaco é bom mesmo, né? E o meu avô tinha deixado uma taquari. E eu fui socando chumbo naquela taquari. Daí, de repente, assim, enxerguei aquela marrequinha, afundou. E o macaco me fez um sinal assim com a mão, assim, ó. Só que faltava agora. Do nada, levantou ali e eu, pá! Já dei-lhe um tiro, já foi aquela macaquinha, aí mergulhou lá, já acertou com a marrequinha na mão. Mas é boa mesmo, né? Então tá bom, voltei pra cá aquela marreca, contei ao pai, o pai disse, mas não é verdade, né? Meu pai nunca me contou dessa história, né? Se o macaco era bom assim, nadador, não tá louco. Então tá bom, no outro dia, disse, vamos de novo então. Então tá bom. Meu pai disse, mas eu vou junto, quero ver se esse macaco é bom mesmo. Peguei, levantei, enchi bem de chumbo, soquei ali não tinha bucha mais para socar, soquei umas folhas de papelão, soquei bem socadinho, carreguei e deixei tanto assim de porva, assim, ó, naquela taquari. E fui indo, e nada. E fui para um lado, não tinha nada, fui para o outro, não tinha nada. E do nada o macaco olhava para cima, assim. Eu disse, mas não tem nada. Do nada, assim, acho que tinham matado uma vaca, uma coisa assim, tinha uns corvos para aquele lado, assim. Eu disse, mas eu não vou atirar em corvo, disse que não presta tirar em corvo, disse que enferruja, disse que estraga o olho da espingarda, né? Daí fiquei quieto. Fui indo, meio desenchavido, não tinha nada. De repente, não sei se vocês já viram aquele bando quando vem um bando daqueles patos pretos, que sempre tem um que vem o ponteiro na frente, assim, e vem todos os outros atrás, assim, em sequência, mas sempre tem o ponteiro, né? E aquele macaco começou a se chacoalhar. E eu pensei, mas eles vão pousar na pesqueira lá embaixo, lá. Então vou lá. Fui indo, fiquei perto da pesqueira, assim. Quando aquele bando, assim, de pato veio descendo, eu... Com a minha taquari, velho. Aquilo foi pena voando para tudo que é canto. E daí eu pensei comigo, cara, mas daí sim, cara. Vou matar umas meia dúzia, né? Daí naquilo, soquei de novo assim, e aquele macaco se atracou assim, e levantou 3, 4, e eu... De novo, né? Só que naquela fumaceira de porva e papelão, eu pensei comigo, cara, mas não é possível, vou matar mais uma meia dúzia, né? E vinha vindo aquele macaco, com as mãos cheias de marreca, assim, e mancando. Eu disse, mas não pode, será que eu dei um tiro no macaco? Mas, o que eu vou falar, rapaz? Mas como eu falei para vocês, o macaco era bom, ele vinha com 2 marrecas na mão e as outras ele vinha chutando. Muito obrigado. Bom dia! Bom dia, Santa Cruz do Sul. É uma honra e um orgulho estar aqui representando o meu CTG, o Velha Cambona, e a minha cidade, Portão, e a minha região, 15ª região tradicionalista, uma região banhada por 3 grandes rios do nosso estado, Rio Taquari, o Rio Caí e o Rio dos Sinos. Sendo uma região de muita aguada, é normal que nós campeiros, sempre que dá uma folga, vamos para uma barranca, dá uma boa de uma pescada. Este caso que eu conto é de um grande amigo meu, o nome dele é Sebaldo, lá do nosso CTG.
pescador de mão cheia. Sebaldo é o tipo de Gaudério de pouca fala e muito mate, teimoso que nem mula manca. Ele, cansado dos barulhos da cidade, resolveu juntar a tralha de pesca e dar um pulo lá no seu recanto secreto, numa barranca no rio Caí. Encilhou o cavalo, juntou a tralha de pesca e junto com ele o seu Cusco, de nome Bagual. Aquele Cusco mais cheio de pulga do que juízo, mas parceiro, sempre ao lado que nem sombra em dia de sol. E foi ele que se foi. Nem o sol tinha aquecido as brasas, e o tio Sebaldo já estava com a cambona, aquela velha cambona de guerra, aquecendo para tomar o seu mate, ali solito. E não é que daqui a um pouco passa um hermano castelhano e vai descendo o rio abaixo. E o Sebaldo dizia que ali naquele cantinho onde ele guardava os seus segredos, até lambari engordava só de preguiça. E era só ele chegar que o bicho já se entregava. Preparou a sua isca, que era um misto meio feitiçaria. Coração de galinha, quirela de milho, minhoca e um golinho de cachaça, daquela boa de Santo Antônio. Preparou e largou a sua linha. 1, 2, 3, 4. E você, longe, lá no meio do rio. Quando a isca caiu na água, houve um silêncio, aquele silêncio que tu sabe que logo vem o estouro. E foi isso que cedeu. Aquela linha esticou e o seu Sebaldo firmou na mão e grudou e disse: meu Deus do céu, se esse aqui não é o próprio um bororé em forma de peixe, eu não sei o que é. E ali, lutando bravamente, foi uma verdadeira guerra santa entre homem e natureza. Taurino já não tinha mais força e não acreditava no que via. Então o Zé Sebaldo logo gritou: hermano, venha cá, me ajuda que estou lutando com o capeta. E veio ele em direção, uma taquara na mão, o terço na outra e a cara de quem estava vendo um milagre. Os dois ali seguraram aquele peixe, forcejaram, suaram, cansaram, lutaram bravamente, até que o peixe cedeu. Sebaldo disse que quando olhou nos olhos do peixe, disse que viu a história do rio. Puxaram para fora, pouco mais de meio metro, pesava, ninguém sabe, ninguém pesou. Não foi tirado foto por respeito ao animal. Então, foi largado na água e deixou que se fosse ao fundo. Aquele rio, depois desta pescaria, nunca mais foi o mesmo. Ficou um clima diferente, quem passava por ali tinha medo. Alguns juram dizer que aquele dourado de vez em quando aparecia só para ver se o Sebaldo estava ali para com ele disputar novamente aquela pescaria. Sebaldo nunca mais voltou ali, em respeito à natureza do bicho, quis conservar tudo como estava, e assim ficou. E ainda hoje, os moradores da barranca do rio dizem: se aquele peixe não era encantado, nenhum peixe é. Muito obrigado. Bom dia a todos. Essa semana nós perdemos um dos nossos sócios, um senhorzinho de 75 anos, faleceu. E esse senhor foi sempre um sócio muito ativo. Ele tem 2 filhos, 4 netos.
no CTG. E sempre que ele pôde ir lá, o velhinho foi. Era da janta, almoço, sempre que ele pôde, ele foi, prestigiava os netos, adorava a dança, adorava a chula, adorava a gaita. E com o passar do tempo, esse velhinho foi perdendo força. Foi ficando mais velhinho, aí atacou uma coisinha nele, ele já não conseguia mais sair de casa. Aí deu um probleminha, cataratinha nele, ele também já não enxergava mais também direito, aí fez cirurgia, melhorou. E numa dessa deu uma melhoradinha, mas sair de casa ele não saía mais. Mas ele sempre falava para os filhos dele, não, eu tô com saudade de ver aquelas crianças dançando e coisa e tal. Cara, vamos ir. Se o velho não pode vir no CTG, o CTG vai até o velho. Se reunimos, pegamos o nosso gaiteiro, os guris da chula, uns trocador, e subimos. 5 carros cheios, deu. Subimos. Chegamos lá na casa dele, o velho mora no interior, no meio dos morros lá. Se assustou com o movimento que chegou, né? 5 carros, chegou cheio lá. O velhinho regalou os olhos, mas quando ele viu que era nós, o velho já se reganhou, ficou todo faceiro. Mas nós levamos a carne, levamos a cerveja. Nós não ia multar o velho. Aí chegamos lá, expliquei para ele, olha, o senhor não precisa se preocupar com a comida que nós trouxemos. Não. A galinhada hoje é por minha conta. Eu tenho galo aí, solto no terreiro, a fudeléu. Aí nós olhamos naquele terreiro, tinha galo para tudo quanto é lado. Galo, galinha, peru, tudo solto no meio do mato. Aí não, já que ele... Vamos fazer uma galinhada. Bom. De tarde, o pessoal tudo saiu, dar uma volta, ver a lavoura dele, ver lá a plantação dele, coisa. E eu não saí. Eu fiquei. Eu tinha feito uma cirurgia no joelho, fiquei. Fiquei eu e o velho. E o resto saiu. Aí numa dessa veio aquele velho com um potinho assim. Começou a espalhar milho no pátio, as galinhas, galo, tudo vieram assim, tudo vieram. O velhinho, pensei que aquele velho não vai pegar nenhum. Ele só fez assim, tchau, pegou um galo. Tchau, pegou mais um outro galo. Pegou os 2 galos, foi lá num viveirinho que ele tinha lá e prendeu. Prendeu os 2 galos ali. Eu não quis perguntar para ele, mas... Foi. De tardezinha, o pessoal veio, comecemos já a tomar uma cerveja, começamos ali na folia e começou a escurecer. A noite começou a chegar, os galos e galinha, tudo começaram a subir na árvore. Na árvore mais alta, eles foram tudo no galho mais alto. Aí eu entendi por que o velhinho prendeu os 2 galos. Se ele não prende aquela hora, ninguém mais come. Como é que vai pegar o galo lá em cima? A noite chegou, deu aquela escurecida assim, os galos e galinhas subiram tudo lá em cima. E de repente escutamos um ronco de um carro. Mais um carro, um dos atrasados, o carro cheio. Desceu para acampar ali com nós e jantar. No que eu olhei aquele carro assim, eu pensei, meu Deus, faltou galo. Faltou galo. O velhinho foi lá, bem lentamente, cumprimentou o pessoal que chegou, mandou chegar. Saiu, entrou para dentro de casa. O velhinho entrou para dentro de casa e uns minutinhos depois ele me saiu com uma baita de uma arma. Baita de um cano atrás, assim, um armão aqueles antigo. Eu digo, mas o que esse velho vai fazer? E se foi para baixo daquela árvore, desceu, era escuro, ninguém enxergava nada, e todo mundo ficou escutando. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai matar um galo? Mas não pode, um velho daquela idade vai. Numa dessa deu um tiro. Pum! Pegou o galo. Pegou o galo. Demorou uns minutinhos ali. Me sobe aquele velho com 3 galos. Ninguém tinha visto que ele tinha prendido 2 galos, só eu. Me vem aquele velho com 3 galos assim. Todo mundo ficou impressionado com aquilo assim. Eu olhei aquilo e aproveitei a deixa e gritei. Meu Deus! Um tiro! 3 galos!
Bicho velho! Muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Meu nome é Luiz Diego Soares de Oliveira, do CTG Guapos da Fronteira, de Bagé, 18ª Região Tradicionalista. E hoje eu subo aqui com muita alegria, muita satisfação, honrando e vendo que é verdade o que a minha mãe me disse. Que ela tinha razão, ela sempre me falou, filho, fala, não importa o momento, sempre fala a verdade. E ontem eu falei a verdade aqui no caos e hoje me colocou nesta finalíssima. E eu lhes trago o caos da assombração do touro natalino do cemitério do Leite. Fato que aconteceu lá no 2º distrito de Lavras do Sul, também com o meu avô, finado Aldir Antônio Leite Soares, o seu Didi. Era um homem velho muito campeiro, um homem corajoso. A fama de coragem dele corria por todo o estado, vocês já devem ter ouvido, talvez, que ele só tinha medo de corvo. Nem assombração lhe metia medo. Inclusive, o cemitério dos Leite ficava mais ou menos uns 150 metros ali da casa onde ele ficava mateando. E quando a gente chegava ali, ele 2 e 3 cumprimentava. Oh, como é que tu tá, fulano? Oh! Nós olhamos, avô, não tem nada lá, o que o senhor está vendo? A fulana já é morta, mas está lá, eu estou vendo, se tu não está vendo, o problema é teu. Depois ele dava risada, porque, óbvio, era uma brincadeira. Do outro lado do cemitério, mais ou menos na mesma distância, uns 100, 150, 200 metros talvez, morava o meu tio, o tio Memeco, que era casado com a minha tia, filha do meu avô, tia Marilei, e tinha praticamente a mesma visão do cemitério. Certa feita foi tomar um mate com o vô, um matezinho de manhã ali, pouco antes do almoço, e disse, seu Didi, o senhor não viu essa noite ali um touro com as guampas de fogo? Para, Memeco, tu vai mentir para mim? Você vai dizer que tem assombração no cemitério. Mas é sério, seu Didi, eu lhe juro, eu vi. Tá bem. O tio Memeco foi-se embora, passou o dia, chegou a noite, o vô fez a lida do campo, jantou, voltou pro galpão, onde ele gostava de tomar um liso, uma cachaçinha antes de dormir, escutando a Rádio Pepita, lá de Lavras do Sul. Quando encerrou, foi-se embora para as casas, para deitar, para dormir. Ouviu um berro diferente, um mugido diferente. O vô, campeiro, como ele disse, conhecia todo o seu gado pelo mugido, pelo berro, mas esse era diferente. Ele olhou para o cemitério e viu o touro com as 2 guampas de fogo lá, brilhando. Eu disse, é o Memeco me fazendo sacanagem, mas só pode. Se eu vou pegar o tubiano, vou lá ver, vou dar-lhe uns corridão nesse sem vergonha, tá me querendo me passar a perna. Pegou o tubianinho dele, saiu, ele e os 2 cachorros, a carioca velha, uma cachorra campeira, um ovelheirinho, e o galgo, o Tarcísio Flecha Negra, né, gremistão que o homem velho era, galgo velho preto caçador. Foi atrás, foi em direção ao cemitério, tranquilo, com essa lanterninha, trotezinho, milongueiro, como sempre, uma milonguinha do Gujo Teixeira, lá das Lavras. Daqui um pouco mais acabou a pilha, nada do touro, não se enxergava nada, era uma noite velha, escura, nem a lua tinha aparecido. Ele chegou mais ou menos uns 50 metros assim da porta do cemitério e apareceu novamente as guampas do touro, as guampas de fogo. Enxergou o touro, aquelas guampas lá. O homem se assustou porque realmente tinha o touro ali com as guampas. Não pensou 2 vezes, atiçou a cachorrada. Pega, carioca, pega, Tarcísio. E nada dos bichos, quando ele olhou, os cachorros estavam ali tremendo, amontoados, abraçados, como se estivessem se protegendo. Ele pegou-lhe o 38 na cintura, que nunca enferrujou, porque ele não conseguiu acertar nos corvos, que ele queria tirar de vez em quando. Pegou o 38, quando ele virou, não tinha mais nada, sumiu. Ué, mas como assim? Se apavorou, a assombração finalmente meteu medo no velho. O velho virou para as casas e disparou. O que era o trote de ida, um trote milongueiro, virou um galope num vaneirão dos 4 irmãos, uma banda famada lá de Bagé. Chegou em casa, acordou a avó. Mas acorda, me indica, dona avó, me indica, acorda, junta as coisas, pega as crianças, vamos embora para Bagé.
Vamos vender tudo, tem assombração no cemitério, vamos embora. Ela olhou. Vai te deitar, borracha, tu tava bebendo no galpão, tu vai me acordar agora, mas pelo amor de Deus, tchê. Desaforada essa véia, né? Mas de assombração eu posso fugir dela, eu não posso. Vou me deitar. Se deitou, não dormiu, não pregou o olho. No outro dia, contou no café para os filhos ali. E a minha mãe, filha mais nova, Ana Corina, foi criada muito campeira. Falou, eu vou ver isso aí. Pegou um zaininho e foi lá no cemitério ver se achava alguma coisa. Passando um pouquinho do cemitério, tinha a estância do seu Chico Trem, vizinho ali. Era época natalina. O touro tinha se enredado nos enfeites, nas lâmpadas de Natal. Quando o touro baixava a cabeça, as luzes apagavam. Quando o touro subia a cabeça, as luzes acendiam. E esse aí botou medo no vô. Para resumir a história, depois, lá na região, lá por São Sebastião, Lavras do Sul, ali, quando aparecia alguma coisa que aplicava medo por pouca coisa, assim, virou frase, virou o caos de que tu tá dizendo que tu tá com medo do touro natalino do Didi. Isso eu lhes garanto que é verdade, porque quem me contou foi mamãe, e mamãe não mente. Muito obrigado. Todos, é uma satisfação e um privilégio poder participar da finalíssima do Caos no Enarte 2025. E eu venho contar um caos que aconteceu na fazenda Sete Figueiras de Viamão. Viamão tem uma extensão muito grande de terra, tem bastante fazendas. A fazenda Sete Figueiras produz muita pecuária e agricultura. E o proprietário, seu Anastácio Ferreira, muito conhecido na região, muito devoto da nossa padroeira da cidade, que é Nossa Senhora da Conceição, faz o aniversário dele uma semana antes da Semana Farroupilha. E a festança é a semana toda. Ele abre a porteira da fazenda e convida todo o município para a festa. E ele ouviu falar uma certa feita que existe uma tal de missa crioula. Falaram para ele que é uma missa gaudéria, o padre vem bem piochado. E ele, eu vou trazer essa missa para fazer no meu aniversário, em ação de graça para mim e para os meus peões. E ele foi no padre da nossa capela, o senhor reza? Não, isso eu não faço. Mas tem um primo meu lá de Nova Bresse que reza a missa crioula. Manda vir que é despesa por minha conta. E assim foi feito. O padre veio, avisaram a vizinhança toda para vir que ia ter a primeira missa crioula no município de Viamão. A fazenda, um casario grande, antigo, o nome dela porque tinha 7 figueiras na frente da sede da fazenda e uma sombra emendava na copa da outra. Enfeitaram a fazenda toda, o altar fizeram numa carreta de boi, trouxeram um balaio desse tamanho, 1,5 metro de boca mais ou menos, para fazer a coleta da oferta para a igreja. Começou a chegar o pessoal, a pé, a cavalo, carreta, de carrinho, lotou a fazenda. E o padre chegou num cavalo bem montado, apeou do cavalo, o senhor Anastácio foi lá receber ele. Padre, o senhor Anastácio era muito direto e não fazia muito rodeio para falar alguma coisa. Padre, eu soube que o senhor tem um probleminha, padre. O senhor gosta de aumentar um pouco as histórias. E assim é para não dar problema, padre. Está o Tião aqui, que é mesmo que um filho meu, e já está orientado para a gente fazer o processo. Com todo respeito, padre, eu quero pegar um cordãozinho de nalho fino, passar por baixo do seu pala e amarrar nas suas peças. Que na hora que o senhor começar a aumentar a história, a gente dá um sinalzinho, o senhor diminui. Pode fazer, meu filho. E foi feito. Seu Anastácio, a família, o Tião na ponta, na primeira fila. E a missa deu sequência. E o pessoal todo atento na missa, que nunca tinham assistido uma missa crioula. Lá pelas tantas, o padre foi fazer o sermão dele.
Aí começou a coisa, né? Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, conta a Bíblia que uma certa feita existiu na terra um homem chamado Jorge, muito valente, muito honesto, e depois da sua morte se ordenou a santo São Jorge hoje. E ele ganhou esse título porque numa peleia que ele teve lá atrás, ele matou 7 dragões com uma espada grande numa vez só. E o senhor Anastácio, como era muito devoto, não, está mentindo. Tião, cutuca. O Tião, criado a campo fora, pialava a campo fora bem, deu um cutucãozinho, mas só que a força do Tião era meio forte, né? O padre sentiu. Desculpa, caríssimos irmãos. Ele matou, não foi 7, mas deixa ataque nessa hora. Me entra um pivete no meio daquele povo, aquele balaio lá na frente do altar, cheio do dinheiro. Pegou o balaio e cravou-lhe o pé, correndo. E o Tião, como era muito atento, muito esperto, pulou junto e se esqueceu de tirar o cordão da mão. E pega daqui, e pega para lá, e aquele dinheiro se espalhou todo no terreiro, com o vento batendo. Quando socou aquele piá no chão, o Tião com raiva, né? Está o padre em cima do altar lá da carreta, ajoelhado, pelo amor de Deus. Ele matou uma lagartixinha desse tamanho com um canivetinho. Muito obrigado. Viver o verão gaúcho, beira da praia, chimarrão na mão, o pé na areia só pra relaxar. Quer aventura e tradição, pé na trilha e vamos lá. Tanta coisa pra ver por onde quer que ande. Vem viver o verão do Rio Grande. Um brinde ao sol, outro à cachoeira. Pra cada dia tem uma atração. Pode trazer a família inteira, pra todo mundo curtir o verão. Así que ven a vivir el verano gaúcho. Ven a vivir el verano gaúcho. Viva um verão sem igual. Viva o verão gaúcho. Governo do Rio Grande do Sul. Gurizada, só passando aqui para convidar todos vocês para o Enarte 2025, que é o encontro de artes e tradições gaúchas, que acontecerá do dia 21 ao dia 23 de novembro, em Santa Cruz do Sul, ali no Parque da Oktoberfest. E a KTO é parceira desse grande evento. Se tem tradição e diversão, tem KTO. Vem pro Enarte 2025! Tá na mesa. Tá na mesa. Tá na mesa. Tá na mesa, mãe. As melhores lembranças têm gostinho de família. Italiane, da nossa família para a sua. Desde cedo, a nossa diversão sempre teve espaço de sobra. Acompanhei cada momento. Eu vi ele chegar. Vi partir. Te vi mais bonita, confiante. Mas
Mas eu adoro mesmo é te ver todo dia abrindo as portas para o que ainda vai chegar. Capesberg, invente seu mundo. Ven a vivir el verano gaucho. Pies en la playa y el mate al lado. Pisar la arena para descansar. ¿Quieres conocer estos pagos? Ven con nosotros a pasear. Hay tanto para ver donde quiera que andes. Ven a vivir el verano de Río Grande. Brindar al sol y a las cataratas. Cada día una nueva atracción. Puedes traer a toda la familia e com ella disfrutar la estação. Então vem viver o verão gaúcho. Vem viver o verão gaúcho. Vive un verano inigualable. Vive el verano gaucho. Gobierno de Río Grande do Sul. Em Santa Cruz o perfume das flores dança nas ruas colorindo o ar. No calçadão da Floriano com a Borges, minha alma tinha cheirinho de luar. Ali na frente do velho e bom quiosque, turmas e tribos se encontram, eu sei. Rola cerveja artesanal e chope, e o chimarrão no aéreo certo é lei. Santa Cruz é assim, um pedaço de mim, meu colírio, meu amor, minha paixão. Dizem que moro aqui, dizem que moro aqui, mas Santa Cruz. Prefeitura de Santa Cruz do Sul. Aqui se ama, aqui se faz.